Povo de Deus, graça e paz. Que alegria poder estar com você mais uma vez no programa Fonte de Vida, onde podemos compartilhar pequenas porções da palavra do Senhor. Eu queria ler com você a Bíblia hoje em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 20. E a Bíblia fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós estamos no período do carnaval, um período de muita festa, período de muita sensualidade, um período de prazeres transitórios e consequências eternas. A festa do carnaval, ela deve ser reportada no seu início, lá na Itália, no Império Romano. Podemos lembrar aí que era uma festa chamada Festa da Saturnália, que era uma festa a Saturno. Nessa festa eram lembrados dois deuses da cultura, da filosofia greco-romana. Era o deus Baco, era o deus do vinho, e o deus Momo, o deus da galhofa. Esse Deus, ele era tão espalhafatoso, tão obsceno, que ele chegou a ser expulso do Olimpo. Nesse período de festa, juntavam-se filósofos, políticos e até mesmo escravos nas ruas para celebrarem, fazerem as suas festas e as suas orgias. Era nomeado, digamos assim, eleito, um homem muito bonito para se chamar Rei Momo. E esse homem, ele comia e bebia e se entregava aos prazeres nesses dias de festa. Mas ao final dessa festa, ele era brutalmente assassinado. Quando o cristianismo ele começa a dominar o mundo do século IV à frente, essa festa foi banalizada do calendário cristão. Porém, no século XI, a Igreja Católica Romana da Idade Média, ela colocou essa festa no seu calendário litúrgico. Ela colocou essa festa 7 semanas antes da festa da Páscoa. Essas pessoas então se entregavam a 3 dias de festa, de orgia, de bebedice e toda a devassidão moral. Entravam no período de quaresma ou período de purificação, para depois então adentrar a chamada Semana Santa. Podemos concluir que o carnaval é uma festa da carne, é uma festa que evidencia a devassidão do coração humano. O apóstolo Paulo, lembrando aqui aos irmãos da Galácia sobre as obras da carne, e se você prestou atenção àquilo que nós falamos aqui, fala que as obras da carne são conhecidas. Não é preciso ser um doutor em teologia ou ser alguém muito elevado intelectualmente para perceber e fazer a diferença entre uma prática moral e uma prática imoral. Se você olha para as festas carnavalescas, as propostas dessas festas, corpos seminus, uma entrega à devassidão moral, muita bebida, sem falar nas consequências a posteriori, doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas, filhos do carnaval, casamentos desfeitos por causa de traição. Você vai entender que o carnaval é uma obra da carne e que não agrada a Deus. Se você observou a lista das obras da carne, a Bíblia fala que são prostituição, carnaval tem, impureza, nada de moral, lascívia, desejos da carne, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. E ao final da lista, o apóstolo Paulo lembra: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. A igreja protestante, ela é veemente contra a
prática dessa festa pagã, porque é uma festa que revela a natureza humana caída, e a ordem de Deus para o ser humano é que ele se arrependa dos seus pecados e se volte para o Deus Todo-Poderoso. Quando Paulo ele está trazendo a palavra aos irmãos de Roma, quando Paulo está orientando e falando sobre a luta que devemos ter contra a carne, Paulo chega a declarar essa luta tão difícil que nós temos, capítulo 7 de Romanos, versículos 18 e 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, porém não o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então Paulo chega a dizer no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É como se Paulo gritasse, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas a minha carne deseja a devassidão. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 3, Paulo vai nos mostrar como que a nossa natureza ela é corrupta. Capítulo 3, versículo 10 em diante, como está escrito, não há justo um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. A Bíblia está alertando a mim e a você, meu querido, que algumas práticas da carne, elas são odiosas a Deus, elas evidenciam um destemor do Deus que é santo, santo e santo. Deus não se agrada de tais práticas, Deus não quer que os seus filhos se entreguem à devassidão da carne. Ora, pastor, talvez você perguntaria para mim, o que Deus quer de nós então? Ele quer santidade. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele fala que na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A luta contra o pecado tem que ser uma luta constante. Paulo fala aos Tessalonicenses para mortificarmos a nossa carne e nos revestirmos de Cristo Jesus. Talvez você fale assim, pastor, eu sei, mas tem hora que eu não consigo. Então a orientação da Bíblia é para que você se entregue a Cristo, que você se arrependa dos teus pecados e que você busque uma vida de santidade, de modo que agrade a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele está alertando aos irmãos de Corinto sobre algumas práticas que não agradam a Deus. 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 9 em diante. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está claro ao dizer que pessoas que praticam essas coisas, elas não herdarão o reino de Deus. Assim como Paulo fala em Gálatas, que as obras da carne evidenciam uma vida não regenerada, não transformada pelo poder de Deus. E a orientação de Paulo, da palavra do Senhor Jesus Cristo, é que nos arrependamos dos nossos pecados. Quando o apóstolo Pedro, ele está pregando em Atos capítulo 2, para uma grande multidão que havia desprezado o Senhor e Salvador Cristo Jesus, Paulo fala em Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia orienta-nos para que nos arrependamos dos nossos pecados. A Bíblia alerta para que se nós continuarmos teimosamente na prática dos nossos pecados, nós iremos para o inferno, meu amigo. E o inferno é uma triste realidade espiritual. Mesmo que você não creia, ele existe, e lá está reservado para o diabo, para os seus anjos, mas também para todos aqueles que desprezam o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Você talvez diria para mim, mas pastor, eu vou numa igreja
e lá eu vou me purificar. Depois que eu pular o carnaval, eu vou ficar aí 40 dias sem comer carne, me santificando, e Deus vai se agradar de mim. O arrependimento verdadeiro, meu querido, ele denota uma mudança de prática errada. Não adianta nada você ficar 40 dias purgando os seus pecados e o restante do ano voltando às práticas pecaminosas que não agradam a Deus. Quando Paulo fala em Coríntios capítulo 6, que não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam tais coisas, Paulo orienta para aqueles irmãos de Corinto, aquela igreja, e Paulo diz assim: tais fostes alguns de vós. Ou seja, vocês praticaram isso no passado. E Paulo continua: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha que maravilha! Aquela igreja era uma igreja de pecadores remidos, pecadores arrependidos, que haviam mudado suas práticas e haviam se entregado na santidade ao Senhor e Salvador Cristo Jesus. Meu amigo, a orientação do Pai é essa. O convite de Jesus ainda é para mim e para você, para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Deus. Pular o carnaval, festejar o carnaval, nada mais é do que uma degradação moral da humanidade. Não faça isso. Arrependa-se dos teus pecados, se entregue a Cristo, e Ele dará para você uma nova vida, uma nova perspectiva, que vai trazer para você a alegria verdadeira. Não adianta nada você pular 3, 4 dias, festejando com muito barulho, se ao final a tua alma está vazia e é tristeza. Somente Jesus pode preencher o vazio do teu coração. A Bíblia fala: andai no Espírito e jamais satisfareis os prazeres da carne. Entregue a tua vida para Jesus. Esse é o nosso convite neste dia, em nome do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Cristo Jesus.